Galileu Galilei ajusta o tubo de latão de seu telescópio, pequeno e com cerca de 20 vezes de ampliação bem rudimentar pelos padrões atuais. Em 1610, era o instrumento mais poderoso da Europa. Ele firma a mão e aponta o telescópio. Júpiter, agora alto no céu de inverno, através da lente, ele vê algo estranho. 4 pequenos pontos de luz alinhados próximos ao planeta. Ele os observa novamente na noite seguinte. Eles se moveram, não aleatoriamente, mas ao redor de Júpiter. Ele continua observando. Durante várias noites, Galileu registra o movimento deles. Às vezes, os pontos desaparecem, apenas para reaparecerem escondidos. Ele percebe que atrás do planeta gigante, os movimentos deles são regulares, previsíveis. O padrão é inconfundível. Essas são luas orbitando Júpiter. E com isso, uma suposição fundamental da antiga cosmologia, de que todos os corpos celestes giram em torno da Terra, foi colocada em dúvida. Isso não foi apenas uma nova descoberta, marcou o surgimento de um novo tipo de ciência, baseada na observação direta, medição precisa e evidências que podiam ser testadas e verificadas. Copérnico propôs um modelo heliocêntrico décadas antes, mas permaneceu como hipótese matemática pouco testada. Galileu, por outro lado, trouxe evidências observacionais diretas, transformando teoria em realidade mensurável. E ao demonstrar que corpos celestes, como as luas de Júpiter, podiam orbitar em torno de algo além da Terra, Galileu desafiou diretamente o modelo geocêntrico que dominava o pensamento ocidental há mais de 1000 anos. Foi um ponto de virada. Esse momento ajudaria a lançar as bases da física moderna, e o próprio Galileu ficaria conhecido como Einstein. Coloque-o como o pai da ciência moderna, não apenas pelo que ele viu, mas por como ele viu. Através da observação, experimentação e raciocínio matemático. Mas essa mesma observação também colocaria sua vida em rota de colisão com a instituição mais poderosa da Europa. Porque, se luas podiam orbitar Júpiter, um planeta que não era a Terra, então a antiga crença de que tudo no universo girava em torno da Terra já não era mais sustentável. Toda a ordem cósmica, a autoridade da Igreja e o lugar privilegiado da humanidade na criação foram, de repente, questionados. E perguntas como essa, Galileu logo aprenderia, vinham com consequências. Em março de 1610, apenas 2 meses após suas primeiras observações, Galileu publicou Sidereus Nuncius, o Mensageiro das Estrelas. Não era apenas um relatório científico, era um anúncio público e um desafio a séculos de cosmologia aceita. Galileu descreveu uma lua com montanhas, uma Via Láctea repleta de estrelas e 4 luas orbitando Júpiter. Foi o primeiro livro de astronomia baseado em observação telescópica, e sua mensagem era inconfundível. O universo não era o que pensávamos que fosse. Temos uma observação convincente e fácil como prova de que não existe apenas um centro em torno do qual os corpos celestes giram, como se acreditava até agora. A galáxia nada mais é do que uma massa de inumeráveis estrelas agrupadas em aglomerados. Ele incluiu esboços da superfície da Lua, as posições das luas de Júpiter e descrições detalhadas do que havia observado. E, tão importante quanto, Galileu nomeou as 4 novas luas de estrelas mediceanas em homenagem a Cosimo de Medici, o poderoso grão-duque da Toscana e chefe de uma das famílias governantes mais influentes da Itália. Não foi só admiração, mas uma tentativa calculada de obter patrocínio. No século XVII, estudiosos dependiam de patronos ricos para financiar e proteger seu trabalho, especialmente ao desafiar autoridades. A estratégia funcionou em semanas. Galileu foi nomeado filósofo e matemático da corte em Florença, ficando sob a proteção de uma das famílias mais poderosas da Europa. Galileu passou de um professor relativamente desconhecido em Pádua para um dos cientistas mais famosos da Europa. Mas a fama trouxe atenção e escrutínio. Muitos oficiais da igreja estavam desconfortáveis. Não eram só os dados de Galileu, mas o que ele sugeria. Copérnico estava certo. A Terra se movia e o sistema ptolomaico estava errado.
Teólogos argumentavam que isso contradizia as Escrituras. O Salmo 104 dizia que a terra era fixa e imóvel. Galileu não só contrariava astrônomos, mas também desafiava a interpretação literal das Escrituras, como alertou o cardeal Bellarmino em 1615. Afirmar que o Sol está fixo no centro dos céus e que a Terra gira rapidamente ao seu redor é perigoso e pode prejudicar a santa fé se não for bem entendido. Galileu tentou agir com cautela. Ele argumentou que as Escrituras e a ciência falavam línguas diferentes. A intenção do Espírito Santo é nos ensinar como ir para o céu, não como o céu se move. Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de senso, razão e intelecto Tenha pretendido que deixássemos de usá-los. Mas, cada vez mais, isso não era suficiente. Em 1616, a Igreja Católica condenou o heliocentrismo como heresia por parecer contradizer as Escrituras. Galileu foi advertido pessoalmente a não defender ou promover que a Terra se move e o Sol fica parado, ao menos não como fato físico. Ele obedeceu, pelo menos em público. Durante anos, Galileu evitou publicar abertamente sobre o heliocentrismo, mas, em particular, continuou convencido. Porque, para Galileu, a questão já não era mais sobre crença, era sobre evidências. É aqui que seu verdadeiro legado começa a tomar forma. Ele não apenas olhou através de um telescópio, ele mediu, testou e experimentou, desde deixar objetos caírem de torres até rolar bolas por planos inclinados. Galileu estudou o movimento com uma precisão que ninguém antes dele havia tentado. Ele analisou pêndulos, mapeou a aceleração de corpos em queda e descreveu trajetórias de projéteis, lançando as bases para o que mais tarde se tornaria a mecânica clássica. Décadas antes de Newton, ele defendeu que a natureza podia ser entendida por observação e matemática, não pela repetição de textos antigos. E ao fazer isso, ele mudou mais do que apenas a astronomia. Ele transformou a maneira como buscamos o conhecimento em si. Em 1632, Galileu publicou o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, sua obra mais ambiciosa e provocativa, estruturada como uma conversa entre três personagens fictícios, que explorava as diferenças entre o modelo tradicional de Ptolomeu e o sistema copernicano. Apesar de parecer neutro, o diálogo favorecia muito o modelo copernicano, tanto no raciocínio quanto na força retórica, deixando pouca dúvida sobre a verdadeira posição de Galileu. E os leitores perceberam, assim como a Igreja. Um dos personagens, Simplício, que defendia o modelo geocêntrico, parecia teimoso, confuso e frequentemente ridicularizado. Muitos leitores e críticos dentro da Igreja o viam como uma caricatura mal disfarçada do Papa Urbano VIII, que já havia sido aliado de Galileu. O Papa permitiu que Galileu escrevesse sobre o tema, desde que tratasse o heliocentrismo como uma hipótese e desse igual importância à visão tradicional, sentindo-se ridicularizado e politicamente exposto, o Papa Urbano encarou isso como uma traição pessoal. O que começou com Galileu observando silenciosamente por um telescópio, transformou-se em um confronto sobre poder, crença e autoridade, algo que agora ameaçava consumi-lo. Em 1633, Galileu, com 69 anos, frágil e quase cego, foi convocado a Roma pela Inquisição Romana. Após décadas de posicionamento cuidadoso, ele agora estava no centro de um confronto público e implacável com a instituição mais poderosa da Europa. Ao longo de várias audiências, Galileu foi questionado sobre seus escritos e crenças. Ele foi mostrado aos instrumentos de tortura, um sinal claro do que a desobediência poderia custar. Sob pressão, ele se retratou, diante de um painel de cardeais. Ele negou formalmente que a Terra girava ao redor do Sol, rejeitando publicamente a ideia que seu trabalho ajudou a criar. Eu, Galileu Galilei, filho do falecido Vincenzo Galilei Florentino, com 70 anos de idade, sendo trazido pessoalmente a julgamento e ajoelhando-me diante de vós, eminentes e reverendíssimos senhores, cardeais, inquisidores gerais da República Cristã Universal contra a depravação herética. Com um coração sincero e fé verdadeira, eu abjuro, amaldiçoo e detesto os erros e heresias acima mencionados e, de modo geral,
todo e qualquer outro erro, heresia e seita contrários à Santa Igreja. Ele foi condenado à prisão domiciliar pelo resto da vida, seu livro foi banido, ele foi silenciado por decreto. Para muitos no poder, sua derrota foi completa. Mas a história nem sempre honra seus vencedores. Embora confinado e envelhecendo, Galileu continuou a escrever sua obra final. Discursos e demonstrações matemáticas relativas a duas novas ciências, um marco no estudo do movimento e das forças dos materiais, foi concluído em segredo. Contrabandeado da Itália e publicado na Holanda em 1638, ele ultrapassou seus limites e chegou a estudiosos de toda a Europa. Sem o controle da Igreja, ele perdeu a liberdade para sempre. Galileu morreu em 1642, ainda em prisão domiciliar, condenado pela Igreja como veementemente suspeito de heresia. Mas suas ideias não morreram com ele. Elas se espalharam silenciosamente, a princípio, passando de estudioso para estudioso. Em poucas décadas, o modelo copernicano ganhou espaço e, ao final do século XVII, já não era mais uma ideia radical. Era consenso científico. O método que Galileu defendeu, observação, medição e testes, transformaria não só a astronomia, mas todas as áreas do conhecimento. Em 1992, 359 anos após o julgamento, o Vaticano admitiu oficialmente que a Igreja errou ao condenar Galileu. A contribuição mais significativa de Galileu não foi apenas a descoberta de que Júpiter tinha luas ou de que a Terra gira em torno do Sol. Foi sua insistência de que a verdade não poderia ser determinada pela autoridade, mas sim pela observação, medição e análise recente. Ele mostrou que a natureza pode se expressar se soubermos ouvi-la com as ferramentas da ciência. Para Galileu, olhar pelo telescópio não era só observar o cosmos, mas confrontar suposições herdadas com evidências empíricas. Com isso, seu legado vai muito além da astronomia. Ele ajudou a lançar as bases do método científico moderno. E com isso, um modo de pensar em que o conhecimento é conquistado por meio da investigação, não simplesmente transmitido pela autoridade. Galileu não apenas mudou nossa posição no cosmos, ele transformou o próprio processo pelo qual passamos a compreendê-lo.